Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da situação no setor leiteiro lá da Irlanda, um dos grandes produtores de leite do mundo. Vamos falar das diversas versões de um projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano. Vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre reforma tributária. Vamos falar do mercado leiteiro aqui do Brasil, que está enfrentando diversas dificuldades em relação ao leite importado. Vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica homeopata, diretora da Naturofarma, e nós vamos falar das plantas medicinais que melhoram ou que previnem a degeneração. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a situação do setor leiteiro lá da Irlanda, um dos grandes produtores de leite do mundo. Produtores irlandeses, processadores e órgãos da indústria foram consultados sobre propostas que podem reduzir o rebanho leiteiro da Irlanda em até 65 mil vacas por ano para ajudar o país da União Europeia a cumprir as suas obrigações de emissões de gases de efeito estufa. Os planos fazem parte de uma consulta mais ampla sobre como as emissões agrícolas do país, que representam cerca de 40% de todas as emissões da Irlanda, podem ser reduzidas para atingir a meta geral do país de 51% de redução até o ano de 2030. Uma proposta que abalou a indústria e que o Estado alegou ser uma opção de último recurso. Pelo menos sugere que até 180 mil vacas leiteiras poderiam ser abatidas com os produtores que optarem pelo esquema voluntário recebendo 5 mil euros. Isso dá algo em torno de 5.460 dólares por animal em compensação. Esta é uma melhoria em relação a uma proposta anterior de redução de 30% do gado irlandês, o que significaria o abate de mais de 500 mil vacas, mas ainda é visto como excessivo pelo setor, assim como o limite máximo de derrogação de nitratos. E agora você vai acompanhar sobre as diversas versões de um projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano. O governo federal ainda carece de um bom plano concreto, sem falácias, diante das incertezas sobre o prazo de votação do projeto de lei que cria o arcabouço fiscal. O governo trabalha com diversas versões do projeto de lei orçamentária anual de 2024. Existem dúvidas não só sobre se haverá ou não a regra do arcabouço até o dia 31, prazo final para o envio do orçamento ao Congresso, mas também sobre quais dispositivos estarão na versão final. E dentro desse cenário, técnicos elaboram uma proposta de orçamento 2 em 1. Leva em conta a regra do arcabouço, tal como aprovada no Senado, mas algumas despesas têm marcadores, incluindo que serão cortadas caso o arcabouço não seja aprovado. Se a regra do arcabouço não passar, vale a regra do teto de gastos. Será necessário reduzir as despesas em cerca de 200 bilhões de reais, pelo menos é o que estimam os técnicos, o que seria catastrófico na avaliação do governo federal. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Ele é economista, diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a reforma tributária. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem?
Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Pois é, Márcio, nós acabamos de ver aí que além do arcabouço fiscal, nós temos aí reforma tributária, nós temos aí projeto para o próximo ano, dinheiro para o próximo ano. Parece que o governo está assim meio atabalhoado, não está não? Sim, Toninho, a reforma tributária mesmo é um projeto que já se desenrolava aí há cerca de 30 anos, né? E o que causou uma certa preocupação é que, mesmo com o debate se alongando por um período tão grande, né, foi aprovado de forma meio que acelerada e com muitos pontos ainda ficaram em aberto, obscuros, para ser resolvido ali por lei complementar, né? Então, ficou muito vago para a gente poder dizer se ele é bom ou ruim. A única coisa efetivamente boa que a gente pode pontuar nesse momento é a simplificação do processo, né, de arrecadação, né, reduzindo ali o número de impostos e convertendo em um número menor. Mas em termos do desdobramento de que isso vai provocar na economia, ainda inspira alguns cuidados. Pois é, Márcio. Por um lado é positivo, porque vamos dizer assim, vão diminuir o número de impostos. Mas aí tem um outro detalhe. Se a gente juntar o que nós pagamos hoje com o que está preconizando esse arcabouço fiscal, talvez seja um número menor de imposto, mas o problema é o valor, né? Sim, Toninho. Porque o governo está louco atrás de dinheiro, não está? Sim, a prova disso é o arcabouço, né? Ele busca retirar aquele teto de gasto para permitir ali uma despesa maior e, por consequência, o endividamento. Né? Algumas preocupações que trouxe a reforma tributária principalmente sobre o setor de serviços, né, que hoje é quem mais emprega no país. Algumas análises iniciais, né, nos levam a crer que pode, né, haver uma mudança, por exemplo, nas empresas de lucro presumido, que hoje pagam em torno de 16%, e isso podendo chegar a 35% ou até mais. Alguns analistas falam até em pouco mais de 50%, mas isso aí realmente não chega. Mas de você passar de 16% para 35%, a gente está mais do que dobrando, né, a carga tributária. Se isso de fato ocorrer, né, se a lei complementar realmente trouxer isso, pode levar, né, muitas empresas e muitos pequenos empresários a adotar a informalidade, aí sim isso aí seria, né, catastrófico para a arrecadação. Agora, Márcio, eu tenho observado muito, você veja bem, durante a campanha do próprio governo, como sempre, prometem muita coisa, mas parece que as coisas não estão saindo como foi prometido, né? Sim, Toninho, é muito difícil, né? A gente sabe que, né, prometer alguma coisa ali durante a campanha e executar depois é muito difícil. Mas, principalmente voltando aí nessa questão da carga tributária que pode ocorrer, né, ficaram 2 pontos aí que têm causado preocupação, né? Alguns analistas têm dito. Uma delas é a questão do IPTU, né? Que os prefeitos, né, de certa forma, agora ganharam a liberdade para poder mudar a planta de valores ali sem pedir permissão da Câmara. Isso ainda tem que passar por algumas regulamentações, mas em linha geral é isso que vai ocorrer. Outro fator que também trouxe preocupação é a questão do ITBI, né, e do ITCD, que são impostos que incidem ali quando você faz uma transferência de bens, por exemplo, durante um inventário. E esse valor ficou aberto numa faixa muito grande, pode prejudicar principalmente pessoas de baixa renda, porque uma pessoa que vai transferir um imóvel ali, por exemplo, de 2 milhões de reais, para ele pagar ali entre 8% e 18%, ele consegue dar um jeito. Mas uma família de baixa renda, por exemplo, está ali o pai, a mãe e uma filha trabalhando, ele vem a óbito, você precisa transferir um imóvel ali que ele comprou, às vezes até financiado ali em longo prazo, um valor de 200 mil, esse valor para uma pessoa que ganha salário mínimo é muito alto, né? Então, algumas coisas a gente entende que vai ser preciso, né, repensar e reestruturar antes que seja colocado em prática. Porque o que a gente percebe parece que estão assim, querendo botar meio goela abaixo esse projeto, né, Márcio? E parece que vai dar aí um impacto muito grande numa série de setores, né? Sim, Toninho. E o governo está forçando isso até porque está vinculado ao arcabouço fiscal, né? Da forma que o arcabouço fiscal está colocado,
o governo ganhou uma margem para despesas ali, para elevação do gasto, muito alto. E a gente sabe, se você gasta mais, você precisa arrecadar mais, né? Igual ao nosso orçamento doméstico. Ou você aumenta, né, a sua renda, ou você tem que reduzir a sua despesa. Porque o endividamento, a gente sabe que ele não é saudável e existe um volume máximo que você consegue alcançar com ele. Pois é, e até para o próximo ano, como nós acabamos de falar agora há pouco numa nota que nós demos, sobre o projeto da lei orçamentária anual, que é agora para o próximo ano. Quer dizer, se o arcabouço fiscal passar, eu vou poder gastar mais dinheiro, governo federal. Agora, se não passar, a pancada vai ser de 200 bi. Quer dizer, 200 bilhões a menos, eu não vou poder mexer. Então, o que a gente percebe é o seguinte, não, vamos, se der, beleza, se não der, parece que está mais ou menos assim, não está, Márcio? Sim, Tony, é uma situação bem complicada, porque o governo já tem se compromissado com algumas despesas. É isso, né, que eu queria dizer. O próprio PAC, né, que tem sido aventado aí, traz alguns valores lá bilionários, já estão aí, né, trabalhando até em linhas já para licitar algumas obras, algumas coisas, sem ainda ter a aprovação do arcabouço. Né? Isso pode gerar uma situação bem delicada na virada do ano, né? Coisa que a gente vê também em outros países, não só no Brasil, mas aqui o fato de você já começar a antecipar despesa por conta de um resultado que você nem sabe se vai ocorrer ainda, eu diria, muito temerário e perigoso. Você já imaginou você jogar na Mega Sena e você começar a gastar o dinheiro na sexta-feira e a Mega Sena corre no sábado? É meio complicado, né, Márcio? Sim, Tony, o que está fazendo, né, numa análise aí mais pra simples entender... para o nosso espectador entender é isso, né? Eu joguei numa loteria e já estou gastando por conta de um resultado que não, né, saiu ainda. Não saiu ainda. E quem vai pagar a conta, se der alguma zebra, é você, viu? E eu também, o Márcio e todo mundo que está aqui dentro. Infelizmente, as coisas parece que não andam dentro de um planejamento, dentro de um projeto. Esse é que é o grande problema. Não tem planejamento. Parece que tudo que o outro fez lá atrás, o outro fez lá atrás, está tudo errado. O que vale é daqui para frente. Daqui para frente não tem projeto e quem paga a conta somos nós. Difícil, né, Márcio? Sim, bem complicada a situação também. Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito obrigado mesmo. Um grande abraço a você e sucesso aí na sua empreitada. Obrigado, Tony. Um abraço. Obrigado a todos. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado leiteiro aqui no Brasil, que está enfrentando diversas dificuldades em relação ao leite importado. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós vamos falar sobre as plantas medicinais que previnem a degeneração. É um minutinho só, nós voltamos já. Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A Praça é Nossa! Melhor que estrada boa, é estrada boa duplicada. O governo de Goiás está duplicando 3 importantes rodovias: Montevidéu a Rio Verde, Goiânia a Bonfinópolis e a duplicação de Morrinhos a Caldas Novas, que completa a tão aguardada ligação de pista dupla até a capital. Em Goiás não tem atalho, é estrada boa e muito trabalho. Governo de Goiás, o estado que dá certo.
Nos unimos para fazer o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos que você já viu. Venha pro Fecha Quarteirão Polo Saga, com ofertas jamais vistas. É neste sábado, dia 26 de agosto, aqui no Polo T7. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Em busca de seriedade. Vocês é que estão certos. Informação de qualidade. Estão achando bonito isso? Então vem com a gente. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre o mercado leiteiro, só que aqui no Brasil, que está enfrentando diversas dificuldades em relação ao leite importado. Produtores de leite e também líderes de entidades representativas de todo o país se reuniram em Brasília no último dia 16, justamente para discutir formas de reverter esse movimento crescente de importação de lácteos, especialmente da Argentina e do Uruguai. Com os sistemáticos aumentos nos custos de produção enfrentados nos últimos anos pelos brasileiros, a busca por leite no mercado internacional tem proporcionado aí uma concorrência desleal. E esse cenário ameaça milhares de pecuaristas a terem que deixar a atividade e, por consequência, fecharem postos de trabalho. Até hoje, o ano em que o Brasil mais importou lácteos foi 2016, com 1.880.000 litros de leite. Em 2023, somente no primeiro semestre, o país já comprou 1.230.000 litros de leite, o que indica a possibilidade de o país quebrar o recorde de importação de lácteos. Ao todo, 93% das importações de leite vêm da Argentina e do Uruguai, principais alvos dos protestos dos produtores rurais brasileiros. Do portfólio geral de importações, 80% são compostos por leite em pó, 19% de queijos, 0,5% de manteiga e gorduras e o restante de demais produtos. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, diretora da Naturofarma, e nós vamos falar das plantas medicinais que previnem a neurodegeneração. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tá tudo bem? Tá tudo bem, bom dia, obrigada a você, obrigada a todos. Doutora Mara, quando a gente fala em degeneração, essa degeneração é só mental ou tem outras partes do corpo também que essa degeneração atua? Porque parece que depois da Covid, a gente observa que parece que tem muita gente que está ficando com a cabeça meio ruim, não tá não? Exatamente. Na realidade, a neurodegeneração, ela é uma alteração na estrutura do neurônio, dos nossos neurônios, né? Que começa com a alteração e depois a morte desses neurônios. E surgem doenças como Parkinson, como Alzheimer, como várias outras doenças aí que a gente chama de neurodegenerativas, né? Inclusive um AVC, considerado também uma doença neurodegenerativa. Faz parte, então, do uma doença de Parkinson, né? Que é... Sim. Sim. Agora, a questão da Covid, que realmente também a gente tem visto muitas alterações
de várias formas, né? Inclusive no sistema nervoso central, no sistema nervoso como um todo. Então, inclusive, muitas pessoas com algum comprometimento na memória. Inclusive até pessoas assim de uma idade, vamos dizer, mais jovem, né? Jovem já está. Eu tenho visto muitas pessoas falando, nossa, eu preciso de alguma coisa para a memória, porque eu estou muito ruim, minha memória está falhando o tempo todo. Então, significa que alguns casos pode ter acontecido de alterar aí o nosso sistema nervoso, né? Eu conversava outro dia, a gente estava até numa roda aí de pessoas aí, tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas, e acho que o mais velho era eu, na faixa aí dos 70, o resto era 50, 55, e teve lá um certo momento que um falou assim, como é que chama aquele negócio? E ficou. Aí um falou, já tá aí, tá ficando velho, né? O outro falou, gozado, eu também estou com esse problema. Resumindo, todos estavam assim sentindo essa mesma preocupação de não lembrar, às vezes, coisas que aconteceu há 2, 3 minutos. Sim, mas com certeza isso já é o início de uma neurodegeneração. É isso. Uma neurodegeneração, que no futuro pode caminhar, né? Mas num futuro assim meio próximo, né? Porque do jeito na toada que vai indo, tá meio perigoso. Sim, isso aí já é o início, né, dessa doença. É um aviso, né? É um aviso que a pessoa tem que começar a se cuidar, porque ela é progressiva, né? Essas doenças relacionadas ao sistema nervoso, ela é progressiva, ela inicia no estágio mais leve, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, chega até grau 7, quando já é um caso mais grave, né? Que é um Alzheimer, como diz, já em estado bem avançado. Bom, e por falar em neurodegeneração, existem algumas plantas medicinais, que é justamente o que nós vamos falar agora, que previnem, ou seja, dão uma melhorada nessa neurodegeneração. E nós vamos começar falando da Bacopa monieri, tem também a centelha asiática e a acariçoba, é isso mesmo? Essas 3 plantas, por sinal, né, são plantas bem parecidas. Bem parecidas, você pode ver aí, né, que a Bacopa é uma planta, é um brahmi, que a gente chama brahmi indiano, que são todas dessa família brahmi que a gente fala, né? Não é bem da família, na realidade ela é considerada um brahmi, todas as 3, a acariçoba, a centelha asiática e a Bacopa monieri. Todas essas 3 plantas têm uma ação excelente no sistema nervoso, no cérebro, então melhorando essas conexões, né, dos nossos neurônios, a neurotransmissão. Entendi. E na Índia é muito utilizada essas plantas, né? Então, resultados excelentes. Então, não só na neurodegeneração, mas em várias outras doenças, né? Tem também o capim-limão, mulungu ou mulungo, né? Mulungu, né? E tem a camomila também. Todas são plantas, né, que agem muito bem na ansiedade, muitas vezes proporcionando melhora do sono, às vezes aquele mal-estar, uma ansiedade acelerada, com isso às vezes a pessoa não dorme bem. E também o capim-limão, por exemplo, é excelente, ansiolítica, sedativa, melhora todo o nosso sistema digestivo também, então são plantas que nos auxilia, né, que a gente deve usar para melhorar esses quadros, né? Tem também o chá verde, ginseng, erva mate, né? O chá verde, por exemplo, é uma planta que é excelente, ele é um tônico, né, do nosso organismo, previne várias doenças. O ginseng também é muito boa, a planta assim, tem uma ação adaptógena, melhora muito nossos neurônios e nossos hormônios também. Age na ansiedade, então são plantas que a gente deve sempre estar utilizando, fazer um rodízio dessas plantas, né? Você pode usar 1, 2, 3 e você vai usando. Agora, todas essas plantas que nós falamos, bacopa, centelha asiática, capim-limão, mulungo, camomila, tudo isso já tem, por exemplo, nas farmácias de manipulação, já tem pronto? Já tem os extratos, aí você pode conversar com o farmacêutico para estar indicando a melhor formulação para você, né? Porque cada um, dependendo do quadro, caso é um caso, cada é um caso, como a gente sempre disse, né? Cada caso é um caso. Então,
escolher a melhor planta ou as melhores plantas para aquele quadro específico, né? Aí também tem vitamina C, complexo B, complexo B12, né? Essas vitaminas, hoje em dia, praticamente todo mundo precisa repor essas vitaminas, porque a gente tem carência, né? Nossa alimentação é carente. Vitamina B12, por exemplo, age muito nos neurônios. Ela é uma substância que melhora muitas conexões e quase todo mundo hoje precisa suplementar a vitamina B12. A vitamina C também age muito a nível do sistema nervoso, que é uma coisa que a gente... Tem o selênio também, né? Tem o selênio também, que é maravilhoso, né? O zinco, todas essas substâncias atuam bem melhorando essa parte neuronal, né? Então, a gente tem muita opção aí para melhorar, para prevenir esses quadros, né? Bom, e aí vem atividade física, yoga, meditação, evitar o estresse, mas evitar estresse é um negócio... mas a gente consegue, a gente tem, muitas vezes a gente consegue melhorar esse estresse fazendo respiração. A respiração é fundamental, né? Para você melhorar toda essa ansiedade, dormir melhor. O sono é fundamental. Quem não dorme bem, geralmente tem uma neurodegeneração mais precoce, né? Ele começa a degenerar seu cérebro muito mais precocemente. Então, o sono é um dos pilares da vida. Então, precisa proteger através do sono. Mas, doutora Mara, tem alguma coisa ligada, por exemplo, que a pessoa deita e ele fala, eu dormi. Nossa, mas eu levanto cansado. Quer dizer, ele não dormiu. Na realidade, ele não descansou, né? Ele não descansou. Ele não teve um sono reparador, porque a gente fala que a gente tem várias etapas do sono, Sim. né? Então, a gente estudando o sono melhor vai entender que tem o sono REM. A gente precisa de ter um sono mais profundo. E lá, como diz, no outro mundo mesmo, porque senão você não descansou, você não dormiu bem. Você ficou ali naquela superficialidade do sono. Quer dizer, o organismo está trabalhando, a cabeça está funcionando, tal, mas você não está dormindo. Porque você precisa desligar bastante, por isso essas técnicas de higiene do sono. Você tem que começar isso, desde ali às 7 horas da manhã, você já começar a higiene do sono. Para melhorar, você conseguir relaxar e dormir bem. Agora, a meditação é fundamental, a gente vai conseguindo melhorar, relaxar. Atividade física é fundamental para produzir, por exemplo, a irisina, que é uma substância que melhora muito todo o seu mecanismo de defesa, melhora a sua questão dos neurônios. Então, assim, um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Coisas, E a gente precisa cuidar para não envelhecer mais rápido, né? Esse é que é o grande problema. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a doutora Mara, a doutora Mara, ela é lá da Naturofarma, ela pode passar todas as informações, inclusive tem o site também, tem o telefone, basta você ligar no 39 42 77 11, o DDD é o 62, tem também o 999 25 81 10. Liga para lá, bate um papo com a doutora Mara, conversa, peça algumas informações, que eu tenho certeza que ela vai dar umas dicas excelentes para você. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Muito obrigada a você, obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. Verdade, obrigado, bem. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: trabalhe agora e brilhe mais tarde. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.